Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz pela Rádio Nova Aliança e pelo canal do YouTube arroba CJP Brasília. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como presidente da Comissão Justiça e Paz e venho hoje trazendo uma mensagem de esperança pela Rádio Nova Aliança. A Rádio Nova Aliança é uma instituição sem fins lucrativos e que sobrevive da providência de Deus com a sua ajuda, ouvinte. A sua ajuda é essencial para que a nossa missão continue firme e seguindo o propósito de evangelizar. Você pode nos apoiar por meio da chave Pix, que é um Pix de e-mail, por meio do pix@novaalianca.org.br. Vou repetir, chave Pix, por e-mail, pix@novaalianca.org.br. Você também pode nos apoiar seguindo as nossas redes sociais do Instagram, no Rádio Nova Alianca BSB. Rádio Nova Aliança, Sintonia da Esperança, frequência 103.3 FM. Qualquer dúvida ou contato, fale conosco pelo WhatsApp no 2103 0714. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Estou aqui hoje com Elianildo Nascimento, que há alguns anos eu o conheço. Nós vamos falar de um tema extremamente importante, que é o Dia da Tolerância Religiosa, o dia da diversidade das religiões, é o dia onde as religiões se abraçam de maneira ecumênica para que haja uma valorização dos nossos amigos que, dentro de um contexto da Igreja Católica, há alguns anos vem sendo trabalhado essa questão de que todos nós, religiões, somos irmãs e que por isso nós temos uma conexão em torno da bondade, dos bons ideais, das boas realizações. E o Elianildo é defensor desta causa há muito tempo. Elianildo, diga oi para o nosso ouvinte da Rádio Nova Aliança. Olá a todos, todas as pessoas, todos aqueles que acompanham diuturnamente a programação magistral da Rádio Nova Aliança, né, que traz para a sociedade um alento, né, trazendo informações, mas também a espiritualidade, para esse conjunto dessa massa de cristãos que aqui, e não só aqui do Distrito Federal, né, a amplitude da rádio, as ondas vão em tantas outras paragens. Então, é uma honra mais uma vez estar aqui nesse programa tão essencial por traduzir e trazer temas tão necessários de reflexão. No dia 21 de janeiro, Elianildo, a gente comemora o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E esse dia, infelizmente, ele foi assim promovido, né? Ele precisa existir porque ele é feito em memória da sacerdotisa do Candomblé, Mãe Gilda, né? É, e é uma maneira de fomentar o respeito e a liberdade de crença. E Elianildo, conta pra gente como que você se engajou nessa bandeira do combate à intolerância religiosa ou da valorização das religiões, né? Eu sempre que quando eu falo que as pessoas dizem precisa de um dia de um combate à violência contra a mulher, significa que essa violência já existe, né? O combate à intolerância religiosa significa que a intolerância já existe. Eu gosto de falar no positivo, né? O dia da valorização da diversidade religiosa. Mas conta pra gente como é que você se envolveu nessa agenda e você continua ainda muito ativo, né, nessa questão da tolerância religiosa e desse combate a essa intolerância. Sim, muito obrigado, doutora Ana. Eu tenho uma trajetória que praticamente completou agora 35 anos de atuação, de alguma forma, com o diálogo e a cooperação interreligiosa, e que daí ele começa Eu sou de Campina Grande, estado da Paraíba, e começa a partir de uma proposta que
pude participar da construção e depois da continuidade de um evento específico, um evento multicultural, mas também interreligioso, denominado Encontros da Nova Consciência. E aí, nesse encontro, nós trazíamos e trazemos amplas, assim, amplos nuances das diversidades de cultura, ciência, filosofia, sociedade, meio ambiente, etc., mas também a diversidade religiosa. E aí foi esse ponto da diversidade religiosa, convidar e trazer a participação de diversas tradições e religiões foi algo que meio que, de certa forma, enquadrou o evento como um evento interreligioso e um especial. E aí vale salientar esse evento, na verdade, ele começa a ser costurado em 91, 1991, promovido pela Prefeitura de Campina Grande, e foram sendo agregadas e chamados diversos segmentos da sociedade. Eu, dentre um desses segmentos, fui uma das pessoas. E a sua primeira realização teve muito como um dos grandes responsáveis pelo evento ocorrer e daí ter a sua continuidade, é um bispo católico, saudoso Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que foi bispo auxiliar de Vitória no Espírito Santo na década de 70, que ajudou a construir e a formular muito das comunidades eclesiais de base, e depois ele foi nomeado para ser bispo de Campina Grande, e Dom Luiz, infelizmente, faleceu em 2003, lá em Campina Grande. Já estava, eu creio que, aposentado já do sacerdócio, né, da ação. Mas foi ele que percebeu e pôde sensibilizar o então prefeito da cidade no sentido de poder realizar esse evento, porque desde o seu início passou a ser objeto de imensa contenda por parte de segmentos, infelizmente, do cristianismo, que viam na união, na possibilidade de um encontro entre diferentes tradições de fé como algo ruim, como algo que não poderia ocorrer ou que fosse algo malévolo. E efetivamente a, a inteligência, a consciência e a sensibilidade de Dom Luiz influiu no sentido de poder realizar esse evento. Então, a minha base, digamos assim, durante muitos anos, e nesse evento podemos trazer figuras maravilhosas como Dom Marcelo Carvalheira, que foi arcebispo da Paraíba, Dom Pelé, que era Dom José Maria Pires, que várias vezes foi lá também fazer palestras, figuras como Leonardo Boff, eh, Dom Pedro Casaldáliga, por várias e várias vezes foi convidado, mas nunca, infelizmente, pôde participar. Mas o ideal é que foi um conjunto de atividades que pôde trazer esse amor pela causa do respeito à liberdade de crenças, do respeito à diversidade do sagrado existente no mundo. Nós chegamos a ter 30 e quase 40 representações distintas ao longo do tempo, né? Continuamente se encontrando nesses eventos, fazíamos e realizávamos atos interreligiosos muito bonitos, caminhadas, ao longo com públicos que chegava a cerca de 27 mil pessoas, né, nos bons tempos. Desde 2021, nós temos feito, infelizmente, só virtual esse encontro. Então, a minha caminhada começa aí, e daí, vir para Brasília, residir em Brasília, de onde nós estamos falando aqui, ele se ampliou com um apoio e uma ação junto ao Ministério dos Direitos Humanos na construção das primeiras ações e políticas nacionais voltadas ao respeito à diversidade religiosa, diversidade de crença, defesa da laicidade. E nesse ínterim, um pouco antes, eu haver também me agregado, me juntado, a partir de 98, mais ou menos, 97, 98, a Iniciativa das Religiões Unidas, a URI, United Religion Initiative, que é a maior rede interreligiosa global, com presença em mais
de quase 1.300 localidades, com mais de 100 religiões, representantes de mais de 100 religiões participando, e tendo em 113 países, né? Então, essa grande rede interreligiosa da qual nós fazemos parte, ela tem ações contínuas, né, de defesa dos direitos humanos, defesa do diálogo e a cooperação interreligiosa, promoção da paz, defesa do meio ambiente, defesa de uma economia justa, defesa dos direitos das mulheres, dos povos originários. Então, todos esses temas estão coadunados e congregam em um contexto de eventos, ações, movimentos, projetos, etc., contínuos a essa mobilização interreligiosa. Se eu chamar assim, se tem um vício, é um bom vício que eu tenho há um bom tempo e creio que devo manter, porque é uma coisa voluntária, né? Até quando for possível e que muito me dá orgulho. Olha, Elianildo, realmente a URI, né, é a maior rede interreligiosa do mundo, que promove a cooperação para erradicar a violência religiosa e criar a paz. Então, realmente é um objetivo em comum, né, da justiça e da paz, e que se unem as diferentes fés para que possa haver a promoção desses valores, dessa forma de perceber a vida, dessa cura planetária, respeitando as crenças individuais. É um trabalho muito bonito da URI. Quem não sabe, gente, a URI tem um assento na ONU. Olha só que prestígio, a A Organização das urinácea, Nações doutora Unidas. Ana, a urinácea, inclusive, a partir mesmo do cinquentenário da ONU. O cinquentenário da ONU foi em 1995 e a carta de fundação da ONU foi assinada na cidade de São Francisco, na Califórnia. E para esse cinquentenário, a área das Nações Unidas que trabalhava na questão da erradicação das violências, perseguições por motivação religiosa, teve a ideia de que tal fazermos em São Francisco um grande ato interreligioso. Nesse ato, um bispo anglicano de São Francisco, não é, já está com quase 90, se não me engano, 92, o William Swing foi quem organizou esse processo da participação interreligiosa. Houve concomitante, posterior ao ato, um seminário na Universidade de Stanford, e de lá ressurge a ideia de criar uma espécie de ONU das religiões. Então, essa ideia ela é maturada, ela é fermentada, né, durante 5 anos, onde são convidados todas as grandes lideranças e segmentos do mundo para pensar juntos como poderia ser esse projeto. E das ideias construídas coletivamente, nasce a Carta da URI, que basicamente são alguns 17 princípios, em que todos têm. Primeiro, não é a criação de uma única religião, jamais, não é isso, mas como você bem já expôs, ter os principais compromissos a promoção da paz, a erradicação das violências por motivação religiosa e a defesa do respeito a essa diversidade religiosa. Na diversidade está a riqueza. Na América Latina, tivemos outra grande atuação de representantes católicos, que foi saudoso padre Luiz Dolan, que era um argentino, ele era pároco em Nova York, tinha a sua capela em Nova York, e ele fez um trabalho assim de formiguinha indiscutível. Ele saiu em todos os países da América Latina, América do Norte e América Latina como um todo, apresentando essa proposta que estava em construção. E ele fez um trabalho tão maravilhoso, tão bonito. Eu tive a honra de conhecê-lo, até levá-lo para Campina Grande por 2 vezes, nesse evento do Encontro da Nova Consciência, onde nós conhecemos. É, e ele, a partir dessa atuação que é hoje reconhecida, inclusive com uma cátedra na Universidade de Caracas, na Universidade, uma cátedra sobre diversidade religiosa e diálogo interreligioso, aliás. É muito interessante. Então, a partir dessa junção de esforços, essa rede se atua, que é uma rede voluntária,
e que atua diuturnamente em todo o mundo com N projetos. E temos nas parcerias, a própria CNBB, a Comissão de Justiça e Paz ao longo de todos os anos, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, no âmbito internacional, o próprio CELAM, em inúmeros contatos e ações ao longo desse período, e também o Conselho Mundial de Igrejas, com essas, em parcerias, em ações em prol o que muito nos inspirados, muito, e isso vale salientar, não posso esquecer isso, né? Não podemos esquecer do papel imprescindível que teve João Paulo II, o Papa João Paulo, em que nos encontros de Assis, lá na terra de São Francisco e Clara, ele passou a unir durante 2, 3 dias lideranças de diversas religiões e tradições religiosas. Não eram só cristãs, eram de diversas expressões, do budismo, do hinduísmo, do islã, do judaísmo. E esse ensinamento, essa sapiência de João Paulo, ela foi ampliada com o Papa Francisco, que abarcou e trabalhou ainda mais esse processo. Então, esse legado, a importância desse legado, ele é o que faz estarmos todos unidos. Gente, é impressionante também como assim a construção da paz sempre foi vista, né, como uma construção coletiva. Uhum. Então, a gente pensar nessa necessidade de ter um dia de combate à intolerância religiosa, a gente lembra sempre das religiões que têm um maior preconceito, né? E esse caso específico da mãe Gilda, quando acontece, ele é justamente uma questão de racismo religioso, né? Onde o terreiro de candomblé da mãe Gilda é invadido e ela começa a ter vários problemas de saúde depois desse processo. O terreiro é inteiramente destruído, né? E acontece por uma iniciativa, né, um estímulo de uma igreja cristã neopentecostal, e as pessoas que estavam lá, elas foram agredidas física e verbalmente, né? E então, em 2007, o presidente Lula sanciona a Lei 11.635 Uhum. como o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. É claro que se a gente fala que a gente precisa ter esse dia, significa que a gente ainda está caminhando muito devagar para atingir esse patamar da tolerância religiosa. Mas é sempre importante lembrar. E aí, nesse sentido, a URI traz uma mensagem maravilhosa, porque todas as religiões são valorizadas, são respeitadas. E eu tive a oportunidade, Elianildo, de conhecer um dos trabalhos da URI pioneiros, eu acho que foi em 2023, onde a gente se juntou em frente à Catedral de Brasília, lembra no gramado ali? Você lembra Sim, sim. disso? No dia pós 8 de janeiro. Foi Foi pós o dia 8 de 10 de janeiro. janeiro. E a Foi gente dia se 10 de janeiro. reuniu para Sim. fazer orações em Uhum. prol do Brasil, para que a paz no Brasil fosse restabelecida, para que houvesse uma união nacional, ultrapassando as diferenças, né? A gente fala até que essa intolerância política, ela também tem um fundo nessa perspectiva da intolerância religiosa e se espalha, né? Então, que a gente buscasse essa unidade, que a gente buscasse a pacificação entre as religiões, dando o exemplo para que outros segmentos da sociedade pudessem também seguir esse mesmo caminho. Sim. E agora, recentemente, eu estive na Esplanada no momento que houve uma memória ao 8 de janeiro, né? E a Uhum. gente também pensar o quanto o Brasil ainda pode transformar esses processos internos que fomentam a separação do nosso povo em novas oportunidades de encontrar caminhos comuns, né? A maior parte dos brasileiros são pessoas boas, a maior parte dos brasileiros tem fé, a maior parte dos brasileiros propaga essa ideia de paz, de união, de transformação, mas na hora de pequenas diferenças de pensamento, a gente tem um estremecimento das relações, às vezes até entre as famílias, que dirá entre as religiões, né?
Mas você lembra desse dia, Elianildo, que a gente se uniu para fazer uma oração em prol do Sim, Brasil, para que fosse superada essa crise institucional que tinha se instalado naquele momento, né, com uma tentativa de golpe de Estado. E a gente agora se prepara em 2026 para um novo ciclo eleitoral. Nós temos que estar atentos, né? Quem é que está atentos, né? pregando a Sim. unidade, a pacificação, o acolhimento ao diferente? Elianildo, me conta um pouco mais sobre os planos de 2026 da Claro. URI. Uhum. Eu acho que não só da URI, mas também dos movimentos que estão engajados, né? Você mencionou o dia 21 de janeiro, que foi o dia que, infelizmente, a mãe Gilda faleceu, e que, por acaso, por coincidência, também é um dia extremamente importante, que é o Dia Mundial da Religião. É o dia 21 de janeiro. Então, o advento da lei veio como uma forma de tratar, de certa forma, ser mais um espaço de conscientização, de mobilização, de fomento ao compromisso, ao fim das violências, a dirimir a discriminação, muitas vezes a discriminação, o preconceito, ou na grande maioria das vezes, ele vem do desconhecimento. Se eu conheço você e nós passamos a ter um respeito e uma afetividade, quem mexer com você está mexendo comigo. Necessariamente nós deveríamos ter, que é um princípio do ensinamento, no caso cristão, né, do amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a ti mesmo, o próximo como a ti mesmo. Não importa quem seja o próximo. Essa máxima que está na essência do cristianismo, um cristianismo que em sua diversidade, você tem uma ideia, doutora Ana, são mais de 32.000 confissões cristãs diferentes, das quais a Igreja Católica Apostólica Romana é uma delas, foi a primordial, mais antiga e coisa, mas de lá para cá houve só no âmbito do cristianismo essa divisão toda, assim como, sem contar as outras centenas e centenas ou milhares de outras tradições religiosas, dezenas, centenas de textos sagrados que orientam bilhões de pessoas pela humanidade. O problema é que, é, assim como isso é algo que é presente em toda a história da nossa civilização humana, esse aspecto que isso é contado mesmo no Antigo Testamento, a questão com os samaritanos, por exemplo, dentre outros, né? Mas em que existia também um preconceito para com essas pessoas. Mas isso é presente em toda a nossa história. O problema é quando usa-se se foge do ensinamento religioso, que nenhuma tradição, religião, espiritualidade prega o ódio, nenhuma religião, tradição, espiritualidade prega a dissensão ou a violência, a discriminação. Não, isso não está na base dos textos sagrados e nem das tradições. Isso é criação humana, por N motivos. E quando isso muitas vezes é fomentado propositalmente, usa-se propositalmente a religião para criar estas dissensões, para criar diferenças, para criar situações que levam a violências. Você falou um ano, nós temos um ano, será um ano eleitoral, 2026, e que muito nos preocupa essa qual a atuação da religião, ou o uso da religião, o uso do elemento do sagrado para dar vazão ou dar visibilidade a figuras e pessoas, ou mesmo partidos, que têm como fulcro, têm como base o fomento à dissensão e à violência contra a diversidade, que isso não é da religião. Então, isso haverá, certamente, já está acontecendo. Eu vou citar uma situação concreta que esta muito me preocupa. Ao longo da história, nossa história, esse uso da religião para esses intentos, essas ações.
Eles tiveram N formas que foram feitas, foram trabalhadas, desde a atuação de ordem geopolítica, o uso de igrejas, etc., para trabalhar determinados ou para se inserir em sociedades, ideias e visões que pudessem fortalecer grupos ou países hegemônicos, isso na questão macro, mas no âmbito mais menor, mais periférico, mais até aqui nacional, isso também tem sido utilizado. Determinada igreja do campo neopentecostal, por exemplo, tem atuado, inclusive, não sei se posso citar aqui, mas uma igreja dessas que possui televisão, TV. Pois bem, ela tem atuado nos últimos anos com um projeto em que estão obrigando policiais militares, os seus superiores estão obrigando os policiais militares, independente da pertença religiosa que eles tenham, a irem assistir cultos, palestras e ensinamentos dentro dessa igreja. Então você tem 2.500 policiais, por exemplo, fardados em horário de serviço, assistindo culto nessa igreja. Os policiais que, alguns 2, 3, 4 meses atrás, mais ou menos, eu tive uma reunião com amigos de São Paulo e que me contaram da situação de policiais católicos, policiais espíritas kardecistas, policiais umbandistas, policiais ateus que entraram na justiça para não serem obrigados a irem assistir esses cultos nessa instituição religiosa e perderam no primeira instância, em que o juiz entendeu e acatou, recepcionou o argumento da polícia do estado de São Paulo, que estou falando do estado de São Paulo, em que dizia que não, eles não estão sendo obrigados. Nós estamos apenas e tão somente usando os espaços dessa determinada igreja para fazer reuniões, mas isso não está sendo obrigado. Mentira. Então, isso está acontecendo lá em São Paulo, mas não é só lá em São Paulo, está em todo o Brasil. Isso é um dos exemplos em que esse mau uso do elemento religioso, do sagrado, está servindo a um intento que tem como fulcro fomentar o crescimento de um fundamentalismo religioso. Tem um grande amigo, ele já falecido, professor, um amigo querido, professor Ricardo Mário Gonçalves, que era doutor em ciência das religiões lá pela Universidade, a USP, Universidade de São Paulo, e ele era monge budista, e que ele já, no final da década de 90, ele já dizia, ele alertava e ele chamava para um fenômeno que é chamado como cristofascismo. Cristofascismo, que é uma definição que vem do início da década de 70 por uma teóloga alemã, em que ela fazia um estudo acerca de por que pessoas religiosas apoiaram o nazifascismo ou o fascismo na Itália. E aí isso é trazido, né? Essa questão é transportada para a nossa modernidade e vemos nessas ações, essa igreja é uma das ações que tem uma atuação no sentido de criar uma massa, vamos chamar assim de uma massa de pensamento ordenado ou orientado pelas suas ideias e que tem como questões, por exemplo, só essa igreja ou a nossa vertente do cristianismo é a verdade, os demais não o são, e entre outros aspectos, os aspectos que dão vazão ao fomento à violência, a justificativa para a violência, a intolerância, isso são problemas que nós vamos ter que enfrentar, isso nesse ano em que, efetivamente, essas igrejas que já elegem suas bancadas religiosas há um bom tempo, como uma atuação e um foco pensado, organizado e estruturado para ocupar espaço e dominar estruturas do Estado, a partir de uma teologia específica, denominada teologia do domínio, que foi instituída e criada oficialmente no início da década de 70 nos Estados Unidos, por calvinistas muito conservadores e ultraconservadores nos Estados Unidos, e que tem
é um mecanismo de atuação, que é ocupar espaços, espaços de poder político, espaços da educação, espaços da cultura, espaços da mídia, de controle da mídia, como nós aqui estamos, espaços da família, etc, etc, etc. Então, isso não é nada inocente, não. São projetos de poder e que se somam interesses internacionais com interesses de grupos, igrejas, organizações e pessoas na esfera nacional e também interesses locais em que o que tem em comum é o uso do elemento religioso. E que tem ora, se as matrizes afro-brasileiras são sempre, desde sempre, as mais atacadas, as mais que mais sofrem a violência, também as igrejas católicas começaram a sofrer isso. 2024, para encerrar, no Rio de Janeiro, numa região chamada, um conjunto de comunidades que é chamado Complexo, Complexo de Israel, onde lá já está estabelecido que o professor Ricardo Mário chamava já lá há um bom tempo, de Daesh cristão. Daesh é o Estado Islâmico, que nem é Estado e nem é islâmico. Nada tem a ver realmente com o islamismo. O islamismo não prega aquilo. Mas nós já temos o nosso Estado cristão, parafraseando, que são grupos criminosos, traficantes de Cristo, bonde de Jesus, etc, etc, etc. E no campo das milícias, que em sua maioria tem a participação de policiais aposentados, reformados ou outros cristãos, em que cria, por exemplo, a Igreja do BOP, que tem uma caveira imensa lá e pregando a morte. Olha o contrassenso, o paradoxo. Então, esses fenômenos do complexo de Israel passou a proibir as missas, passou a proibir as procissões, passou a proibir os batismos e passou a proibir toda e qualquer manifestação de cunho católico romano nessa região, que são 5 comunidades muito imensas, com mais de 300, 400 mil pessoas, no Rio de Janeiro, dominadas por essa facção. Ora, e isso começou a se espalhar já há algum tempo pelo resto do Brasil. Ora, isso é inaceitável. É inaceitável. E ganhou uma certa repercussão na mídia justamente por ter sido com os católicos, com igrejas católicas romanas. Por quê? Porque isso já acontecia há muito, muito bom tempo com as matrizes africanas e ninguém, as pessoas faziam vista grossa, né? Não olhavam, não tinha a repercussão que teve a partir desse momento. Então, esse é um conjunto de desafios em que cabe a cada um de nós, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, mas também enquanto participantes de organizações religiosas, estarmos atentos para esses processos e podemos denunciar no campo eleitoral a utilização da religião para esses intentos nada realmente identificados com a fé, com o exercício da fé e da consciência e da espiritualidade. Doutora Elianildo, a gente vai se encaminhando para o fim do nosso programa, mas eu me comprometo com os ouvintes da Rádio Nova Aliança da gente fazer um novo programa falando especificamente sobre essa teologia do domínio, para que os nossos ouvintes não sejam surpreendidos por esses conceitos, né, de tomada do poder de certas bancadas, porque o que acontece? Os deputados dessas bancadas, eles querem que aquela religião em específico seja a religião dominante, Muito bom. em contraposição aos católicos que são mais abertos, que são mais ecumênicos. Quero mandar um abraço para o grupo Fratelli Tutti da Câmara dos Deputados, que são deputados que realmente estão engajados pela construção da paz, do bem comum, a partir da encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti, que fez 5 anos Uhum. agora, Sim. em dezembro, né? Teve a sessão solene da encíclica, foi mais cedo, mas em dezembro aconteceu a sessão solene. Uhum. Então, é sobre isso também, né? É quando a gente elege uma pessoa que está buscando o ecumenismo, que está buscando a construção do bem comum, a construção de uma nova sociedade de justiça e de paz, a gente contribui para que a sociedade seja mais feliz.
Então, eu me comprometo com os ouvintes da Rádio Nova Aliança da gente gravar esse programa muito em breve, tá? A gente vai combinar e vai gravar esse programa juntos. Eliane, sua palavra de despedida para os ouvintes da Rádio Nova Aliança. Meus agradecimentos e por mais uma vez estar aqui, dizer que um espaço como esse é de extrema importância, porque ele abre para um público que muitas vezes não, essas questões não são trabalhadas pela mídia. Isso não é algo de conhecimento comum por parte da sociedade como um todo. Então, a importância desse momento, desses espaços, como essa sua disponibilidade, doutora, assim, é inimaginável, é importantíssimo, deve ser fortalecido. E eu clamo a todos, a todos os crentes das diversas tradições e religiões, no sentido de que possamos cada vez mais realmente é, introjetarmos esse amar ao próximo como a ti mesmo. Eu não posso ser feliz tendo a Igreja Católica sendo invadida com os santos, as imagens sendo destruídas. Também eu não posso ser feliz com uma matriz, um terreiro de matriz africana, um pai de santo ou uma mãe de santo sendo assassinado ou ter o templo destruído, nem qualquer outra tradição de fé, ou mesmo aqueles que não têm fé religiosa, também sendo perseguidos por conta do fundamentalismo. Então, isso é uma função e uma obrigação de todos nós de buscarmos atuar nesse sentido. Mas para que possamos atuar, temos que ter o conhecimento do que está ocorrendo. Daí a importância desse programa e desses espaços. Parabéns a todos vocês e que tenham um ano de saúde, paz e muita força para enfrentar as dificuldades, mas com muita fé. Esse foi mais um programa de Justiça e Paz. Vocês ficam agora com Simone Furquim. Um grande abraço e fiquem com Deus. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 3, de 20 a 21. Nela, percebemos que os próprios familiares de Jesus entram em crise diante de suas palavras e de suas práticas. Assim como os fariseus e os escribas, eles não conseguem compreender o modo de agir de Jesus, nem o sentido profundo de sua missão. No mesmo capítulo, vemos que as lideranças religiosas já tramam sua morte. E no texto de hoje, seus familiares querem contê-lo, querem amarrá-lo, pois acreditam que ele está fora de si, que ele enlouqueceu. O Evangelho de Marcos nos mostra claramente que, à medida que crescem as ações libertadoras e os ensinamentos de Jesus, crescem também as incompreensões e os conflitos. Jesus enfrenta a resistência das autoridades religiosas, dos próprios familiares e conterrâneos e até mesmo de seus discípulos, que muitas vezes não compreendem o alcance de suas palavras e gestos. No final do capítulo 3, o texto nos provoca com uma pergunta fundamental: quem são, afinal, os verdadeiros familiares de Jesus? Ele mesmo responde, afirmando que sua família é composta por todos aqueles e aquelas que fazem a vontade do Pai. Seguir o projeto de Deus, que consiste em amar sem condições, promover a vida, a dignidade e a justiça, é uma atitude profundamente revolucionária. Trata-se de um caminho de transformação que rompe com os paradigmas consolidados ao longo do tempo. Os evangelhos nos mostram que as pessoas se aproximavam de Jesus porque sentiam nele alguém que se preocupava com elas, buscava justiça para os mais vulneráveis e excluídos de sua sociedade. No entanto, essa postura foi mal compreendida por muitos, inclusive por aqueles que lhe eram mais próximos. A lógica do amor radical e da inclusão sempre causou estranhamento e resistência. Ao trazermos esse texto para o nosso contexto de vivência cristã,
somos convidados a nos fazer perguntas importantes. Por que tantos cristãos ainda hoje não compreendem Jesus e o Evangelho? Quais são as crises, os medos ou as ideologias que nos impedem de acolher a palavra de Deus em nossa vida pessoal e em nossas comunidades? O Evangelho de hoje também nos provoca a refletir sobre atitudes, no mínimo, incoerentes entre professar a fé cristã e perseguir pessoas. Porque indivíduos que se dizem cristãos perseguem e ameaçam outros cristãos que buscam viver o Evangelho de forma concreta. Citamos, por exemplo, o caso do padre Júlio Lancelotti. Por que o compromisso com os mais pobres, vulneráveis e excluídos incomoda tanto? Não podemos esquecer as palavras de Jesus no final do capítulo 3. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Diante disso, a pergunta que permanece para cada um de nós é decisiva. Estamos, de fato, fazendo a vontade de Deus em nossa vida e em nossas escolhas? Que essa palavra nos ajude a discernir o caminho e a assumir com coragem o seguimento de Jesus. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos. Os direitos, também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo